que teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Olá pessoal, no vídeo de hoje preparei para vocês descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia. Arqueólogos israelenses descobriram uma marca do selo do rei bíblico Ezequias, que ajudou a transformar Jerusalém numa metrópole na antiguidade. A inscrição circular em uma peça de argila de menos de 1 centímetro de comprimento pode muito bem ter sido feita pelo próprio rei, disse Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que dirigiu a escavação onde a peça foi encontrada. Essa é a primeira vez que a impressão de um selo de um rei israelita ou da Judéia veio à luz em uma escavação arqueológica científica, afirmou Mazar. O artefato estava enterrado em uma área de descarte de dejetos que remonta aos tempos de Ezequias, e provavelmente foi tirado de um edifício real adjacente, segundo Mazar, contendo escritos em hebreu antigo e o símbolo de um sol com duas asas. Para quem nunca ouviu ou leu sobre o rei Ezequias, Ezequias foi o 13º rei de Judá, e reinou por 29 anos. Era filho de Acaz e de Abi. Ezequias reinou conjuntamente com seu pai de 729 a 715 a.C. e, com a idade de 25 anos, tornou-se rei absoluto. Segundo a Bíblia, após a expulsão dos assírios, Ezequias experimenta um novo milagre, tendo adoecido gravemente do que a Bíblia chama de úlcera. Alguns acreditam tratar-se de um câncer. O profeta Isaías veio lhe dizer da parte de Deus que colocasse sua casa em ordem porque o rei iria morrer. Mas após a notícia, Ezequias orou ao Senhor, e Deus falou a Isaías que dissesse ao rei que Deus ouviu sua oração e estava dando a ele mais 15 anos de vida. A história é contada no livro de 2 Reis 20. Essa descoberta é a prova que de fato o rei Ezequias existiu. A próxima descoberta: arqueólogos encontram muralhas do Templo de Salomão. Arqueólogos israelenses descobriram em escavações realizadas junto à cidade antiga de Jerusalém os restos de uma muralha do século a.C. que poderiam confirmar a descrição bíblica dos tempos do rei Salomão. Esta é a primeira vez que se descobre uma estrutura desse período que pode ter uma correlação com as descrições das obras de Salomão em Jerusalém. A Bíblia conta que Salomão construiu, com a ajuda dos fenícios, que eram excelentes construtores, o templo e seu novo palácio e que os rodeou com uma cidade. O mais provável é que estivesse conectada à muralha mais antiga da cidade de Davi. Salomão, que significa paz em hebraico, também chamado de Jedidias, foi um rei de Israel, filho de Davi com Batseba, que teria se tornado o 3º rei de Israel, governando durante cerca de 40 anos. Salomão também é o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, os pergaminhos do Mar Morto. Arqueólogos descobrem novos pergaminhos do Mar Morto pela primeira vez em 60 anos. Pesquisadores israelenses encontraram fragmentos de um texto bíblico que integram uma coleção de manuscritos judeus localizados na chamada Caverna do Horror, no deserto da Judeia, considerada histórica pelos pesquisadores. A descoberta é resultado de uma escavação israelense de anos no deserto da Judeia, além de ser a primeira dessa natureza desde a década de 1960. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Ester e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos. Anel de 2000 anos que pode ter sido de Pôncio Pilatos é identificado. Em 1968, foram encontradas em Israel várias peças. Uma delas possui códigos que, na época, não foram decifrados. Trata-se de um anel de 2000 anos que ficou esquecido por um tempo até que, em novembro de 2018, um grupo de estudo da Universidade Hebraica decidiu analisá-lo usando novas tecnologias. Os estudiosos limparam o anel e usaram técnicas avançadas de fotografia realçando os códigos marcados na peça. Então, descobriram que estava escrito de Pilatos. Como o nome não era comum, tudo indica que se trata do anel de Pôncio Pilatos, governador romano citado no Novo Testamento. No anel também consta a imagem de uma ânfora, instrumento usado para armazenar vinho ou água. Arqueólogos acreditam ter encontrado a cidade bíblica de Sodoma, depois de passarem 12 anos escavando a região do Monte Tauelmon, na Jordânia. Arqueólogos afirmam ter finalmente encontrado o que procuravam, a mítica cidade bíblica de Sodoma. Para quem não se lembra, a narrativa da Bíblia afirma que Sodoma, junto de Gomorra, teria sido destruída pela ira de Deus devido às práticas pecaminosas de seus habitantes. Tanto que a palavra sodomia vem daí.
As escavações foram organizadas por uma equipe de pesquisadores da Universidade Trinity Southwest, do Novo México, e lideradas pelo arqueólogo Stephen Collins. Homem crucificado em Givat Amitar. Em 1968, arqueologistas descobriram em Givat Amitar, ao nordeste de Jerusalém, os restos de um certo Joanã, que fora crucificado no século I. Os restos incluíam um osso do calcanhar com um prego atravessado pelo lado. Os conhecimentos atuais sobre o método da crucificação romana não vieram apenas dos escritos bíblicos. Muito do que os estudiosos sabem sobre a prática veio dos restos de um homem crucificado encontrados em Givat Amitar, um bairro de Jerusalém. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Comente se vocês querem uma parte 2 desse vídeo.